Olá mais uma vez, que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa de fato e de verdade estar reinando na sua vida através de sabedoria e de entendimento nas Escrituras. Eu sempre digo, a leitura traz conhecimento, mas o perfeito entendimento desta leitura, quando se trata da Bíblia, quem dá a mim, a você, é o Espírito Santo, ok? Eu por mim mesmo não posso querer interpretar a Bíblia por mim. A interpretação da Bíblia, quem dá a nós é o Espírito Santo. O próprio Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, ele disse que os meus erram por não conhecer as Escrituras, tá bom? Então, meus amados, ele disse também que procurai nas Escrituras, porque são elas que de mim testificam e são elas que dão a vida eterna. Então, ou seja, uma vez você sendo um leitor da Bíblia e o Espírito Santo de Deus vai te fazer com que você venha entender e te dar a interpretação do texto, então, meus amados, você não mais será levado por qualquer tipo de doutrina. E essas pessoas que são levadas por qualquer tipo de doutrina são pessoas que não leem as Escrituras e até mesmo aquelas que leem, mas não têm o perfeito entendimento nas Escrituras. E as pessoas que leem e interpretam, tá, por si mesmo, eles não conseguem entender. Mas quando o Espírito Santo te faz entender as Escrituras, então você é liberto de todo tipo de heresia. Então vamos lá, eu vim aqui falar a respeito da Nova Jerusalém, a cidade que descia do céu, a qual o sistema religioso, eles olham para esta passagem de Apocalipse 21, literalmente. Então o sistema religioso, eles esperam no sentido literal, uma cidade de prédios e praças, feitos de rua e de cristal, descendo do céu. Mas quem tem a interpretação das Escrituras, quem nos dá a interpretação da Bíblia, que é o Espírito Santo, tá? E eu vou te provar aqui dentro da Bíblia qual é esta Jerusalém que descia do céu. E você vai pegar uma caneta, vai anotar, vai conferir, tá entendendo? Temos que ser como os crentes de Bereia, que quando os apóstolos falavam, eles corriam lá nas Escrituras para ver se era isso mesmo que procedia. Então, ou seja, vou te mostrar aqui quem é esta cidade, esta nova Jerusalém que descia do céu, a qual o sistema religioso eles veem no sentido literal. Mas nós sabemos que os judeus ele tinha uma maneira de conversar, ou seja, era um sentido figurado. Então você vai entender essas passagens à luz das Escrituras. Vamos lá. Apocalipse 21. João disse assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Então, meus amados, o que é esta nova Jerusalém? O que seria esta cidade, esta nova Jerusalém que João ele via descer do céu, tá bom? Então, se nós formos lá em Hebreus 12, 22, tá? Hebreus 12, 22, para que você tenha aí o perfeito entendimento, ok? Olha o que diz aí Hebreus 12, 22. Veja o que está dizendo aí, pegue uma caneta e anote aí. Olha só, Hebreus 12, 22. Diz assim: Mas chegaste ao monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Tá vendo aí? Vamos repetir? Mas chegaste ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e os muitos e milhares de anjos. Tá vendo isso aí, meus amados? Então, a nova Jerusalém, ela se faz presente no meio de nós. A nova Jerusalém, aqui, ela é interpretada pela graça. A nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, tá? Esta cidade que descia representava a nova aliança. Esta cidade que descia do céu representava a graça de Cristo, ou seja, a graça do sacrifício do Jesus de Nazaré na cruz. Tá entendendo isso aí?
Então nós já estamos na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela é representada pela graça de Cristo. Ou seja, quando ele disse que viu novo céu e nova terra, que o velho se passaram, esse novo céu e nova terra, meus amados, está representada, tá? Esse novo céu e nova terra estava representada entre as duas alianças, ou seja, o novo céu era a nova aliança em Cristo, o ressuscitado, e a velha aliança que estava representada na lei de Moisés. E esta cidade que ele via que descia do céu era a graça de Cristo. É a nova Jerusalém a qual nós estamos vivendo, a qual nós estamos reinando, tá bom? E ainda se você abrir lá em Gálatas 4:21, olha o que está dizendo aí, Gálatas 4, do 21 ao 25. Olha o que diz aí Gálatas 4:21, para que você tenha aí este perfeito entendimento. Olha só, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Paulo falando aqui, tá, aos Gálatas. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. Os filhos da escrava nasceu de modo natural, mas os filhos da livre nasceu mediante a promessa. Isto é usado aqui como ilustração. Então, ou seja, os 2 filhos de Abraão era uma ilustração. As 2 mulheres de Abraão eram uma ilustração. Que uma iria gerar filho da escrava para a escravidão e outra iria gerar filho, tá, para a liberdade. Então, como nós vemos aqui, é uma alegoria. Assim como João viu a nova cidade, a nova Jerusalém descendo do céu, não é literalmente uma cidade. Estava representando ali a nova aliança em Cristo, ou Cristo ressuscitado, tá bom? Então, a nova Jerusalém é a graça em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com literal de uma cidade descendo literalmente do céu. A nova Jerusalém nós estamos vivendo, que é a graça em Cristo Jesus. Então vamos continuar aqui. Essas mulheres representam 2 alianças. Então, ou seja, aqui é uma alegoria. As 2 mulheres representavam 2 alianças. A velha aliança, a lei, e uma que representava a nova aliança, que era a graça em Cristo Jesus, ou seja, Efésios 2:8, salvo pela graça, tá bom? Então, vamos lá. Essas 2 mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, tá? E gera filhos para a escravidão, que é que eu posso até dizer que gera filhos para a escravidão aqui, eu posso até dizer que é o sistema religioso de hoje, que aprisiona as suas ovelhas, ensinando que se você não dizimar, o devorador vai na sua casa, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, se você não se batizar, você não é salvo. Então, ou seja, gerando filho para a escravidão, tá? Então, hoje não é diferente disso aí. Então, as 2 mulheres de Abraão eram uma alegoria, ou seja, uma iria gerar filhos para a liberdade e outra iria gerar filho para a escravidão, tá? Assim como João ali na ilha de Patmos, ele viu a nova Jerusalém, tá? No sentido alegórico, tá bom? Que não é literal, assim como o sistema religioso acha que vai descer ali uma cidade ali do céu literalmente, tá bom? Então, ou seja, esta nova Jerusalém era a graça em Cristo Jesus, é a nova aliança, tá? Então vamos continuar aqui. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia, corresponde à atual cidade de Jerusalém que está escravizada, ou seja, no tempo de Paulo aqui, né, que Agar estava gerando filhos para a escravidão, né, que ele fala aqui a nova Jerusalém, a Jerusalém que descia escravizada atual, que era aquela Jerusalém que estava escravizada pela lei, pelo Velho Testamento. Então, essa mulher de H aqui, essa H aqui, ela representava os filhos da escravidão, a escravidão
da lei. Então vamos lá. H representa o Monte Sinai na Arábia, corresponde à atual cidade de Jerusalém. Porque a atual nos tempos de Paulo, a atual lá nos tempos de Paulo, que gerava filho para a escravidão. Porque antes de Cristo se cumprir ali o seu propósito na cruz, tá? O povo de Jerusalém, eles ainda eram escravos da lei. Tá entendendo isso aí? Porque lá em Mateus, Cristo fala, eu não vim destruir, eu vim cumprir a lei. Então, ou seja, aquela Jerusalém naquele tempo era uma Jerusalém escravizada, era uma Jerusalém escrava, escrava de uma lei. E Paulo falando aqui aos Gálatas, que era gentil, tá? Que era filhos da livre, que nós vamos chegar lá e você vai entender, tá bom? Então, ou seja, H representa o Monte Sinai da Arábia, corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos, escravizadas na lei. Mas a Jerusalém do Alto, olha só a Jerusalém do Alto, a Nova Jerusalém, que o sistema religioso fala, meus amados, que eles esperam, o sistema religioso espera literalmente uma cidade de ouro, de muro, tá? Descer literalmente do céu. Mas isso era uma alegoria, tá entendendo isso aí? A Nova Jerusalém já está no meio de nós. Nós já estamos vivendo na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é como o sistema diz, o sistema está esperando uma cidade de pedra descer do céu, e não é desta maneira. Olha aqui a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém aqui? Estou te provando dentro da Bíblia. Olha só. A atual cidade de Jerusalém que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é a livre e é a nossa mãe, pois está escrito. Tá vendo aí? Então a Nova Jerusalém, a Jerusalém do Alto, meus amados, é a livre. São os filhos da livre. Que é representado pela verdadeira mulher de Abraão. Ou seja, a Nova Jerusalém, que é representada pela verdadeira mulher de Abraão, que gera filhos para livre. Esta é a Nova Jerusalém que descia do céu, que João estava vendo lá em Apocalipse 21, quando ele disse: e viu uma nova Jerusalém descer do céu. Esta nova Jerusalém era um pacto de Deus com o povo. A nova aliança, a graça, uma nova aliança sem escravidão. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, a nova aliança aqui, mas a Jerusalém do Alto é a livre. Ou seja, a Jerusalém do Alto é aquela que gera filhos para a liberdade. Por isso que Cristo disse, que Paulo disse que para a liberdade que Cristo vos libertou. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, esta nova Jerusalém que o João via descer lá em Apocalipse, não é como o sistema religioso acha que literalmente uma cidade vai descer. Esta nova Jerusalém era uma alegoria, era a nova aliança que Deus iria fazer com o povo. Tá entendendo isso aí, meus amados? Então a Nova Jerusalém é aquela que gera filhos para a liberdade. Então, se você vê aí, ele fala assim, mas a Jerusalém do Alto é a livre, é a nossa mãe. Então, ou seja, a Nova Jerusalém é aquela representada pela verdadeira mulher de Abraão, que gera filho para a liberdade. Então, nós já estamos na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela é representada pelo novo pacto, pela nova lei, que é a graça em Cristo Jesus. Está entendendo aí? Que está escrito lá em Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Então, a Nova Jerusalém é o novo pacto, é a nova aliança. Com nós, gentios, até mesmo com o povo judeu. Então, a Nova Jerusalém não é uma cidade literal que desce do céu como o sistema religioso espera. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, para que você entenda aí, vamos ler aqui em Gálatas 4:24 para que você entenda melhor. Olha o que diz 24. Olha só, vamos lá. Isto é usado aqui como uma ilustração. Então, ou seja, aqui é uma ilustração, é uma alegoria.
Tá entendendo? Então, quando João ele viu lá a nova cidade descer do céu, não é que é uma cidade no sentido literal. Essa nova cidade era a graça, era a nova aliança, era um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre essas duas palavras se resume toda a lei. Então, esta nova Jerusalém, meus amados, ela não é uma Jerusalém física, como o sistema religioso espera. Essa nova Jerusalém era um novo pacto. Era a graça em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. Tá bom? Então, vamos lá em Gálatas 4, ainda em Gálatas 4, a partir do 20, Gálatas 4, 26 aí, para que você tenha aí o mais perfeito entendimento. Olha o que diz aí Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém do alto é livre. Tá vendo? A Jerusalém do alto, ela é livre. Essa nova Jerusalém que João via descer do alto é livre. Ela é representada pela nova aliança. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, quando Jesus ele disse assim, eu não vim abrogar, eu não vim destruir, eu vim para cumprir a lei, ele cumpriu Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Mas quando nós falamos que o fim da lei é Cristo, eu estou me referindo ao fim das obras da lei, que é imposição de mão, Páscoa judaica, batismos, ebulações, dízimos, essas coisas todas. O fim da lei é o fim das obras da lei. Porque Cristo veio cumprir isso, não no meu lugar e nem no seu. Porque gentios não tinha lei, quem tinha lei era o povo judeu. Nós, depois da cruz, nós já nascemos salvos pela graça. Nós já fazemos parte da nova Jerusalém que João, lá na ilha de Patmos, via descer do céu. E essa nova Jerusalém era o novo pacto, a nova aliança em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com uma cidade literalmente descendo do céu. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, por isso que tem que ter um entendimento nas Escrituras, para que nós não possamos ser levados por qualquer tipo de doutrina. Ou seja, né, aqui o céu e a terra são alegorias. O céu e terra aqui são alegorias. Na verdade, o céu que passou era a primeira aliança. Ou seja, o céu que passou, que João via lá na ilha de Patmos, era a lei. O céu que passou, que ele viu que o céu que passou ali, era a lei. Tá entendendo isso aí? Era a velha aliança. Não é esse céu literalmente que eu olho lá para cima e vejo você também, não. Quando ele disse isso, na verdade, o céu que passou, que João estava vendo, era a primeira aliança na visão de João ali. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, a nova Jerusalém não a Jerusalém não é a velha aliança. Tá entendendo? A nova Jerusalém, ela é representada pela graça. Esta nova Jerusalém, ela é representada pela graça em Cristo Jesus. É uma alegoria. A nova Jerusalém é o novo pacto. É um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. Amarás o seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a nova Jerusalém que João via descer do céu sem as obras da lei, sem batismo, sem imposição de mão, sem Páscoa judaica, sem dízimos, sem aqueles sacrifícios que a lei colocava. Então esse era o velho céu, era a velha terra que se passava. Tá entendendo isso aí, meus amados? E se nós formos lá em Apocalipse 21:3, quando eu vou te provar aqui? Apocalipse 21:3. Vamos lá em Apocalipse 21:3 para que você entenda. Olha o que diz aí Apocalipse 21:3. Olha o que está escrito aí em Apocalipse 21:3.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. João, na ilha de Patmos, ele teve uma visão. E ele viu: eis aí o novo tabernáculo de Deus com os homens. Que, se você ler o contexto acima, tá? Que se referia à nova Jerusalém. Veja aí, vamos ler o 2 aí para você ver, olha. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, representada aqui pela graça, tá? Não é literal, uma cidade literalmente descendo. Essa nova Jerusalém aqui é uma alegoria, estava representada pela graça em Cristo, o Cristo ressuscitado, tá bom? Então, ou seja, eu, João, vi da cidade santa a nova Jerusalém de Deus que descia do céu, endereçada como esposa ataviada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarei, e eles serão o meu povo. Agora, vou te mostrar uma coisa aqui. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis o novo tabernáculo de Deus com os homens. Eu sou o novo tabernáculo de Deus. Por que o novo tabernáculo de Deus? Porque depois do feito de Cristo na cruz, Deus então iria passar a habitar no homem. Então o novo tabernáculo de Deus, do Deus vivo, não seria mais o templo lá em Jerusalém, e sim o nosso corpo, que hoje é o verdadeiro tabernáculo do Deus vivo, onde ele habita. Então, meus amados, nós somos o novo tabernáculo do Deus. Você é o novo tabernáculo de Deus. Então, ou seja, e ele disse aqui, olha o que está escrito aí: e viu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o novo tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarei. Então, ou seja, Deus habita em mim. Acaso não sabeis vós que vós sois templo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, ou seja, esse novo tabernáculo aqui, tá? É eu e você. Por quê? Depois do feito de Cristo na cruz, Deus então passaria a habitar neste templo aqui, que sou eu e você, e não mais no templo em Jerusalém. Então, o novo tabernáculo de Deus somos nós. Onde eu vou, ele está. Onde você vai, ele está. Porque nós somos os verdadeiros tabernáculos de Deus. Porque o próprio Jesus, ele disse: se eu não for, o Pai não enviará o Consolador. E este Consolador, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, tá? Ele habita neste novo tabernáculo que João via descer, que era a nova aliança em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. E não uma cidade literalmente descendo, como fala o sistema religioso. Ok? Então, meus amados, por isso que temos que ter esse entendimento. Então, ou seja, o novo tabernáculo somos nós. Porque o velho tabernáculo, que foi o templo, tá? Que era o templo lá em Jerusalém. Então, o velho tabernáculo era representado pelo templo em Jerusalém, que caiu no ano 70. E o novo tabernáculo que João via descer do céu é representado por mim e por você, que nós somos o novo templo do Deus vivo. É claro, se você assim crê, tá bom? Então, meus amados, vamos lá em 2 Coríntios 6:16. 2 Coríntios, tá bom? Vamos aqui em 2 Coríntios 6:16, anote aí para que você tenha aí esse perfeito entendimento. 2 Coríntios 6:16. Olha o que está escrito aí, para que você não venha mais ser levado por qualquer tipo de doutrina. Por isso que Jesus, ele disse que os meus erram por não conhecer as Escrituras. Olha o que diz aí 2 Coríntios 6:16. Vamos ler aqui para que você venha ter este perfeito entendimento. Olha só o que diz aí, 2 Coríntios 6, a partir do 16. Olha só o que Deus, o próprio Deus disse aí, tá bom? Que acordo há
entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Então, ou seja, nós somos os novos santuários do Deus vivo. Então, meus amados, aqui em Apocalipse 21:3, que João ouviu uma grande voz, tá? Ele ouviu, ele não viu, ele ouviu uma grande voz, tá? Ele ouviu uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarei. Habitarei como? Ele vai habitar com nós como depois da cruz, fazer morada em nós, que é aqui em 2 Coríntios, tá? 6:16, que fala que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários dos Deus vivo, como disse ele mesmo. Então, quando João aqui em Apocalipse 21:3, ele ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitarei, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, meus amados, nós somos os novo tabernáculo do Deus vivo. Este novo tabernáculo é representado por mim, por você, e não mais pelo aquele antigo tabernáculo que era representado pelo templo lá em Jerusalém, que caiu no ano 70. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, eu espero que até aí você esteja entendendo. Então, ou seja, nós somos o novo tabernáculo, somos o santuário do Deus vivo. Este é a nova Jerusalém que João via descer do céu, que era a nova aliança. A graça do Cristo ressuscitado. Não tem nada a ver com uma cidade literalmente que o sistema religioso espera ver do céu. Vão morrer e não vão ver essa cidade no sentido literal, porque nós já estamos na Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém era uma alegoria, tá? Que era a graça em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, e ainda em Apocalipse 21:4, olha o que diz aqui Apocalipse 21:4, para que você tenha este perfeito entendimento. Olha o que diz aí Apocalipse 21:4. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essas primeiras coisas aqui, meus amados, se referem à lei. Essas primeiras coisas aqui se referem aos mandamentos, aos rudimentos da lei, ao sacrifício, às ebulações. Então, essas velhas coisas aqui estavam representadas pela lei, porque na graça em Cristo, que era a nova Jerusalém que descia do céu, que era a graça em Cristo, esta aí veio perfeita, sem obras da lei, sem imposição de mão, sem subidas e montes, sem Páscoa judaica, sem dízimo. Esta é a nova Jerusalém. E quando aqui em Apocalipse 21:4, que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, meus amados, essa morte aqui era representada também pela lei. Por que pela lei? Porque através da lei, a lei é que acusava. Era através da lei que a pessoa morria por uma ou duas testemunhas. Então a lei que era acusadora, a lei que matava. É tanto, meus amados, que na lei era assim: se você tivesse um filho que ele fosse rebelde, você teria que levar aos sacerdotes do templo, e aquelas pessoas ali levaria o seu filho até as portas da cidade, e chegando ali, aquele filho que era desobediente aos pais, ele teria que ser apedrejado até a morte. Esta era a velha terra que João via que se passava, que era representada pela lei. E aqui Apocalipse 1:4 que fala que não haveria mais morte, porque a lei é que acusava. Então não haveria mais morte, representava aqui pela lei, e não pelo que um sistema religioso vê. Tá entendendo isso aí, meus amados? Então eu espero que de fato e de verdade que você tenha entendido esta palavra, que o Espírito Santo venha fazer com que você entenda e não venha mais ser levado
por qualquer tipo de doutrina. Por quê? A morte que separa a lei, porque era ela que acusava, como eu disse, né? Apesar, as pessoas morriam por uma ou duas testemunhas, que era a lei. A graça fala que nós, tá? Olha o que era a nova Jerusalém que descia do céu. É a graça que fala quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. E quem está em, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta era a nova Jerusalém que João via descendo do céu, que era representada pela graça e não pelo que o sistema religioso espera, de ver literalmente uma cidade descer literalmente do céu. Não é desta maneira. Eu espero que até aqui você tenha estendido essa palavra e fiquem todos na paz do nosso Cristo ressuscitado.